Olá, vocês que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook e também pelo site da OAB de Santo André. Esse é mais um programa Conversa Jurídica, que traz semanalmente informações para os advogados e toda a população da nossa região. A OAB de Santo André que é presidida pelo Dr. Roberto Gonçalves. E hoje nós temos o prazer de receber aqui pela segunda vez o Dr. Cristiano de Souza, que é presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB de Santo André e membro do Grupo de Excelência Condominial do CRA. Doutor Cristiano, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço novamente. Olá, vocês que nos assistem. Bem-vindos novamente comigo aqui para falar sobre condomínios. Você vê, né? É um assunto tão interessante, direito condominial, né, que já estamos no segundo programa e eu tenho certeza que tem aí ainda coisa para ter 3 programas, 4, 5... Perfeito. Vamos. É muito bom, né? Até onde eu puder falar, a gente vai falando. Isso é bom demais. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre mediação e arbitragem, se é cabível isso daí no direito condominial, como que é inserido isso no mundo jurídico do condomínio, doutor Cristiano? Hoje no Brasil, você tem formas de resolver conflitos e não mais a questão só de entrar na justiça. Você tem formas de você resolver conflitos. Tanto que alguns escritórios grandes hoje, no Brasil, retiram aquele nome de departamento do litigioso para colocar departamento de resoluções de conflitos. O advogado que atua com resolução de conflitos, ele está fazendo hoje uma estratégia jurídica. Ele apresenta ao seu cliente uma estratégia jurídica. O que seria isso? Formas de resolver o conflito. Olha, você tem um conflito X, eu estou avaliando este conflito X pode ir para o Poder Judiciário, sim, aqui está o custo do Poder Judiciário, mas pode ir também para uma Câmara de Mediação ou Câmara de Arbitragem, ao custo que você vai ter numa e noutra. Você também vai poder utilizar o Sejusc, se você quiser, que é do próprio Poder Judiciário, mas é pré-processual. Então, ele vai montar uma estratégia junto com o cliente, avaliando o caso concreto. E chamando, se for o caso, ou escolhendo ou chamando um mediador, ou escolhendo uma câmara de mediação ou de arbitragem, dependendo da situação. É possível? É. Mediação é uma legislação de 2015. Arbitragem já é da década de 90. Foi alterada algumas questões agora em 2015 também. Possível, com segurança jurídica, com validade do ato que assume. Dentro de condomínios, é possível ser utilizado. Não é necessário que você utilize ou conste da convenção para você poder utilizar. Mas não se torna obrigatório, eu queria que fosse obrigatório para todo mundo. A mediação, a arbitragem, ou até mesmo eu criar dentro de um condomínio núcleos de resoluções de conflitos. Há a possibilidade de eu criar condomínios muito grandes, criar núcleos de soluções de conflitos, ou o nome que queira, comitês, o nome que queira. Há a possibilidade. A nossa justiça hoje, nosso Poder Judiciário, o STJ, inclusive, já aceita que esses núcleos, esses comitês de resoluções de conflitos existam. Falo de uma forma geral, não especificamente de condomínio, existam e sejam respeitados se eles forem núcleos que tomaram decisões, forem respeitadas essas decisões. É aquilo que a gente chama de disputing board, numa questão muito mais prático, na questão de construção civil. Então, veja só, né? Nós temos essas formas que acabam barateando para o condomínio. Muito. Né? O custo disso daí, por ser menor. E agregando uma situação muito, muito interessante e importante ao condomínio. É valor agregado o sigilo. Quando eu falo em mediação, quando eu falo em arbitragem, eu não falo igual a um poder judiciário que está escancarado com o seu cadastro aberto. Porque é obrigado estar com o seu cadastro do distribuidor aberto. Na mediação e na arbitragem, são sigilosos os atos e as situações que lá ocorrem. Então vamos pensar que eu seja um condomínio de casas, aconteceu uma movimentação de terra ou um erro de construção, algumas das casas sofreram um acidente. Busco, não o Poder Judiciário, busco uma câmara de mediação e arbitragem para trabalhar isso com a construtora. Por quê? E olha que interessante.
Porque se chegar isso ao mercado imobiliário, ninguém mais compra aquelas casas. Vai desvalorizar o patrimônio seu. Exato. Não é? Você vai mover uma ação e depois você vai ter um reflexo negativo no seu patrimônio. Durante esse período que a ação vai estar rodando. Porque aí vai estar rodando, e nós sabemos, advogados sabemos, que o Poder Judiciário, infelizmente, está em colapso. Não tenha dúvida, que demora uma garantia 10, legal 15 em condomínios demorar 15, 18 anos, que é uma média de uma ação de garantia legal com uma construtora, é algo incabível. É algo totalmente incabível. Eu já tive casos em Sejusc, que eu levei para o Sejusc um caso de garantia legal, 5 meses estava resolvido. Então, veja, 5 meses. Se o condomínio ele tem essa preocupação, ainda assim, de buscar uma câmara ou um comitê, ele ainda pode se socorrer do Sejusc. Ainda pode. E isso não quer dizer que, não chegando a uma solução, ele não possa depois judicializar. Porque se não chegou numa solução... Se for uma mediação, se for uma situação de mediação, ainda que até numa terceirização, eu tenho um contrato de terceirização que tem uma cláusula escalonada de mediação. Né? Os contratos, o condomínio pode fazer contratos com terceiros, e nesse contrato ele pode inserir a cláusula. Aí cria-se uma obrigação. Eu tenho a obrigação de passar primeiro pela mediação. Mas comparecer não quer dizer permanecer. A legislação fala que você fica obrigado a comparecer, mas não a permanecer. Uma arbitragem aí é um pouco diferente. Se eu coloquei a cláusula de arbitragem ou até escalonada, ela é respeitada e terá que seguir pela arbitragem. Já tivemos casos de garantia, novamente, de garantia legal com construtoras, que havia uma cláusula de arbitragem, uma cláusula X, era uma obra específica dentro de um condomínio já construído, e de certa forma, a construtora quis levar ao Poder Judiciário, voltou. Poder Judiciário, não é por aqui. Se existe, você pactuou. Você pactuou, você vai para a Câmara. Se for uma mediação, o Poder Judiciário não é que não aceita. Ele até aceita a ação, mas ele suspende até que a Câmara de Mediação ou a mediação feita por mediadores ad hoc, escolhidos pelas partes, eles ocorram, façam o seu serviço. Então você vê, né? Tem infinitas movimentações que você pode fazer de uma forma que não onere tanto o condomínio e nem os condôminos, né? Com certeza. Isso é a parte mais importante, né? Nós temos algumas outras coisas que é importante para a gente poder passar a dica aí para os nossos telespectadores que estão nos assistindo aí, doutor, a respeito, né, dentro do condomínio, o que a gente pode... Um assunto técnico, tecnológico, na verdade, também como inovação que surge, é a utilização hoje de drones em condomínio. Drones no condomínio? Drones em condomínio. Para lazer ou para serviço? Nos dois aspectos. Hoje, os drones, como uma matéria geral, eles são regulamentados pela ANAC. São regulamentados porque são, muitas vezes, um aparelhinho simples que você compra até numa loja de brinquedos por R$150 e ele pode subir a altitude de causar alguns danos ao espaço aéreo, ao nosso espaço aéreo. Claro. E também danos de imagem. Então, há uma situação séria que foi pensada e está sendo trabalhada. Eu também faço parte da Comissão de Direito Condominial lá da sede da OAB. E lá a gente nós tivemos um debate a respeito sobre o uso do drones. Quem trouxe foi o Dr. Alexandre Marques, ele que explanou a respeito desse assunto. E nessa questão dos drones, há regulamentação séria. Quando há lazer, o condomínio deve orientar os seus condôminos ou até regulamentar o uso. E quando há por serviço, ele deve sim, lembrando a ABNT de obras, avisar o entorno que vai utilizar esse drone. Para quê? Para ver a fachada, para ver serviço de fachada ou aquilo que vai fazer ainda ou que já se fez, para fazer a constatação. Mas ele tem que avisar o entorno que vai ter esse drone passando, porque a imagem, muitas vezes, ela é preservada, né? Você tem a sua intimidade dentro de casa. Tivemos há poucos meses, mês passado ou ainda no mês de setembro,
a utilização do drone para saber se as pessoas estavam morando estavam residindo na casa ou tinham se ausentado da casa para poder os assaltantes assaltarem a sua casa. Então, a tecnologia ela é para o bem, mas ela pode ser usada para o mal. Exatamente. E a gente tem que só tomar cuidado, porque também você tem uma área de lazer em condomínios clubes e você vai brincar com seu filho com drone em qualquer lugar? Tem que tomar cuidado, porque tem senhoras, tem animais, tem crianças, então tem que ter um espaço reservado. O condomínio também tem que se preservar nisso. O importante é o síndico, existindo essa situação no seu condomínio, procurar um profissional capacitado, né, que lhe dê a orientação. Exatamente. E que se ainda não existir essa regulamentação dentro do condomínio, que se faça então uma assembleia e aí regulamente como pode ser utilizado tanto na forma de lazer. Porque na forma profissional, as empresas que estão sendo contratadas, elas mesmas já sabem esse efeito sombra que se diz, a questão de comunicar o entorno, elas já estão se adaptando ao mercado. O mercado de condomínio é muito bom. O condomínio não vai embora, o condomínio fica no local durante mais de 50 anos. Então isso é muito bom. É um mercado que vai agregando pessoas. É isso aí, ó. Mas não esqueça, você tem que procurar sempre um profissional capacitado, né, para poder orientar corretamente o condomínio, para depois você não ter qualquer tipo de prejuízo. Exatamente. É isso aí, gente. Ó, doutor Cristiano, mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. O tempo passa muito rápido quando a gente fala de coisas que nós gostamos. Com certeza. Que é muito bom. E eu espero você aqui uma próxima vez. Estaremos aqui, é só chamar. É isso aí, gente. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a semana que vem.